Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, professor Marcel Guimarães voltando com vocês, depois de 2 blocos lá, já 2 capítulos da nossa primeira aula do curso de AFO. Espero que você não tenha desistido ainda, mas agora a gente vai trazer alguns conceitos, começar a conceituar itens importantes de receita, de despesa, de atividade financeira do Estado, para que você consiga ter uma leve noção desses conceitos. Eu não vou aprofundar nada aqui, mas para que você entenda, por exemplo, uma aula de princípios orçamentários, uma aula de receita, de despesa, para que a gente consiga abordar isso no início do curso, sem que a gente trate de assuntos que você olha aquilo. Exemplo, eu vou falar do princípio da não vinculação da receita. Eu vou falar da receita de imposto. Pô, mas o que adianta eu falar isso se você nunca ouviu falar de uma receita de imposto? Então, esta aula inaugural traz alguns conceitos importantes para que a gente entenda principalmente as aulas iniciais do curso. Então, nesta parte da aula, vamos apresentar o conceito de atividade financeira do Estado, que é, como a gente viu, o objeto de estudo do direito financeiro e que faz parte também da administração financeira e orçamentária. Valdeci Pascoal, no seu livro de Direito Financeiro, define a atividade financeira do Estado como uma tarefa que o Estado faz para realizar o bem comum. E isso se concretiza por meio do atendimento das necessidades públicas, como segurança, educação, saúde, previdência, justiça, defesa nacional, emprego, diplomacia, enfim, as diversas áreas que existem em um Estado, em um governo. Aliomar Baleiro, que é um autor muito mais antigo, definiu a atividade financeira do Estado como obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu a outras pessoas de direito público. Então, qual é a finalidade dessa atividade financeira do Estado? Pessoal, qual que é o objetivo do governo, em termos claros? É gastar o dinheiro público. Não vou entrar no mérito se gasta bem ou gasta mal, mas o objetivo do governo é o quê? Resolver problemas da sociedade. A sociedade tem um problema, a área da saúde. O governo vai lá para organizar, gerenciar aquilo ali, mas nenhuma ideia vai para frente se não tiver dinheiro. Então, basicamente é isso. O governo precisa combater uma pandemia. Precisa o quê? Fortalecer a área da saúde, precisa criar vacina ou comprar vacina, precisa ter reforço de equipe, material, equipamento, precisa de tudo isso. Então não adianta nada fazer uma reunião no grupo de trabalho em que o Peixoto, para quem não sabe, é aquele servidor que presente em todas as repartições públicas, espero que não com tanta frequência, mas sempre tem, que é aquele camarada que, vamos dizer assim, ele só enrola, ele só faz a cera, tipo o goleiro do Flamengo, Diego Alves, o Rossi, que demora 3 horas para bater um tiro de meta, o Peixoto pega um atestado. Peixoto, segunda-feira, rapaz, não veio, estava de ressaca, mas ele chega mais tarde ali. Rapaz, cheguei aqui, tinha um problema com o meu carro, o pneu do carro do cara sempre estoura, sempre fura, a família dele sempre tem uma consulta, a avó dele faz jiu-jitsu, eu fui levar minha avó no jiu-jitsu, me atrasei. É aquele cara que basicamente não faz porra nenhuma, mas tá sempre ali dando aquela encebada. O Peixoto, sempre existe o Peixoto em alguma repartição. Se você não sabe quem é o Peixoto na sua sala de trabalho, é porque provavelmente você é o Peixoto. Mas estou brincando aqui, mas enfim, vem lá o Peixoto numa reunião e tem uma ideia brilhante. Se o governo não tiver dinheiro para executar aquela ideia brilhante, nada vai para frente. É claro que essas tarefas para executar, eu quero comprar vacina. Eu tenho que primeiro, para gastar aquele dinheiro, eu tenho que tirar de algum lugar. Eu vou tirar dinheiro de onde para comprar vacina? De um imposto, eu vou pegar o dinheiro da população, ela pagou imposto, eu vou usar para isso. Eu vou me planejar, eu vou criar um programa, eu vou me planejar para isso. Não é só comprar vacina, eu preciso ter alguém para aplicar, um frete, a logística de chegar, de pesquisar um preço. Às vezes não tenho dinheiro, eu preciso pegar dinheiro emprestado. Então essa é a atividade financeira do Estado. Então eu vou fazer o quê? São 4 itens: gerir, obter, gastar e criar. A principal função do governo é gastar. Mas como é que eu vou gastar se eu não tenho dinheiro? Então eu tenho que obter esse recurso. Eu preciso me planejar para isso. Então a parte da gestão é justamente o quê? O orçamento, o planejamento. Eu vou fazer uma lei orçamentária,
né, prevendo receitas e autorizando gastos, fixando despesas. Depois eu vou obter essas receitas, vou fazer os meus gastos e às vezes as minhas receitas naquele ano não são suficientes para cobrir as minhas despesas. Então eu tenho que criar recursos, como operação de crédito, pegando dinheiro emprestado com o banco, com outro país, ou emitindo um título público, e aí vem a parte do crédito. Então esses são os 4 pontos da atividade financeira do Estado, né? A parte de planejar, né, o orçamento, fazer o orçamento público, as 3 leis, PPA, LDO e LOA, arrecadar os recursos, gastar, né, fazer as despesas e, se for o caso, fazer operações de crédito, emitindo título público, né, pegando dinheiro emprestado. Então, isso vai formar a minha atividade financeira do Estado, que é o objeto de estudo, né, regulamentado pelo direito financeiro e objeto de estudo da nossa disciplina. O Manual Técnico do Orçamento, e aí não importa qual é a versão dele, é a 2078, né, do ano 2040, não interessa aqui, mas tradicionalmente, né, historicamente, eles trazem 2 tipos, né, 2 definições para receitas públicas, né? Receita pública, em sentido amplo, é qualquer recurso que entra no cofre do governo. E aí, em sentido amplo, qualquer dinheiro, né, qualquer ingresso de recurso financeiro nos cofres do Estado se desdobram em receitas. Eu tenho 2 tipos de receitas públicas nesse conceito amplo. É a receita orçamentária, que ela representa a disponibilidade de recurso financeiro para o erário, porque são recursos que pertencem ao governo, e ingressos extra-orçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias, que são recursos que não pertencem ao governo, mas que transitam temporariamente pelo patrimônio público para depois ser restituído para o dono. Exemplo, um recurso de caução, uma garantia, né, que alguém dá para participar de uma licitação, não é do governo, vai ficar com ele temporariamente, ele segura aquele recurso, a empresa não ganhou, né, a licitação, o governo devolve para ele. Ficou temporariamente com o governo, embora fosse um recurso que não pertencia a ele, é o ingresso extra-orçamentário. Então, no sentido amplo, tanto a receita orçamentária quanto a extra-orçamentária são chamadas de receitas públicas. Só que, no sentido estrito, o Manual Técnico de Orçamento considera como pública só a receita orçamentária, só o dinheiro que pertence ao governo, um imposto, uma receita de concessão de aeroporto, né, uma taxa de limpeza urbana, né, uma receita de aluguel, né, de royalty. Então, as receitas, só as orçamentárias, é que podem ser chamadas de públicas no sentido estrito. O MTO, o Manual Técnico do Orçamento, adota, a partir dessa página aí, de onde eu tirei esse conceito, ele adota a definição no sentido estrito. Então, toda vez que o manual fala em receita pública, ele está citando a receita orçamentária. Ah, mas tá bom, entendi isso, mas de que forma isso cai na minha prova? A banca vai trazer uma questão dizendo lá que, em sentido amplo ou estrito, a receita pública se conceitua de tal forma. E aí você vai ter que saber que, no sentido amplo, qualquer ingresso de recurso é chamado de receita pública, a orçamentária e a extra-orçamentária também, e no sentido estrito, só chama de receita orçamentária aquela que só chama de pública a receita que pertencerá ao governo, ou seja, a receita orçamentária. Então, em termos gerais, temos ingressos de valores nos cofres públicos, que podem ser ingressos extra-orçamentários, que não pertencem ao governo, transitam temporariamente pelo caixa dele, e receitas orçamentárias, chamadas de receitas públicas no sentido estrito. Então, a receita orçamentária é aquela receita que pertence ao governo, que integra o patrimônio público, um imposto, uma taxa de limpeza urbana, aluguel, um serviço que o governo prestou, né, a venda de bens públicos, venda de um terreno, de um prédio público, né, até mesmo uma operação de crédito, uma receita de empréstimo, são recursos que pertencem ao governo. A receita extra-orçamentária, ela não pertence ao governo. Ela só transita temporariamente pelo patrimônio público, ela não se incorpora definitivamente ao patrimônio, justamente porque ela é de um recurso de um terceiro. É uma receita, né, de antecipação de receita orçamentária, de caução, de depósito, né, de retenção em folha de pagamento, é o que a gente chama de entrada compensatória. Esses ingressos extra-orçamentários são de um caráter temporário, não integram a lei orçamentária anual, porque a lei orçamentária anual só traz o quê? Receitas
orçamentárias, né? O Estado é um mero depositário daquele recurso, né? Uma caução, por exemplo. A gente tem uma aula de receita orçamentária em que a gente explica tudo isso, tá? Mas aqui é o seguinte, vamos supor que alguém vá participar de uma licitação do governo, né? O governo está licitando um lote, aí esse participante tem que depositar um valor em caução, dar uma garantia. Aquele dinheiro para o governo não pertence a ele, é do fulano, do Peixoto, que depositou o dinheiro. Temporariamente o governo guarda aquele recurso, o Peixoto não ganhou a licitação, devolve o dinheiro para ele. É um ingresso extra-orçamentário. Então eu pego o dinheiro do Peixoto, ingresso extra-orçamentário, devolvo para ele, uma despesa extra-orçamentária, né? Vamos supor, né, trazendo para a nossa realidade, você vai organizar um bolão, né? Um bolão da Mega Sena. Aí você chega lá, rapaz, vamos fazer um bolão aqui, não aguento mais trabalhar nessa merda desse lugar, saco isso aqui. Vocês são legais, eu só não gosto do outro que não está aqui, mas vamos fazer um bolão para se a gente ganha nisso aqui e vai embora dessa merda? Vamos fazer um bolão, né? E aí começa vamos recolher R$10 aqui, a gente vai fazer o jogo. Quem que vai organizar isso? Vai ser o Peixoto, né? O Aparício vai organizar. E o Aparício, ele organiza o bolão, pega o dinheiro da galera, né? Se compromete em fazer o jogo, aí você fez um Pix para o Aparício, né? E esse dinheiro não é do Aparício, né? O dinheiro que é dele é o dinheiro que está na conta dele, do salário, né, que ele ganhou e outra coisa. Aquele dinheiro é do bolão. Na ótica do Aparício, é um recurso que transitou temporariamente na conta dele. Ele foi à lotérica, né, comeu um torresmo no boteco do lado, tomou uma cerveja, foi na lotérica, fez o jogo, né, e foi lá e devolveu, chegou, ó, galera, fiz o jogo. Aí você que nem queria participar, fala, rapaz, eu vou participar dessa merda, que vai que todo mundo ganha aqui, né? Já pensou se essa galera ganhar e eu fiquei de fora por causa de 5, 10 reais? Não vou fazer isso, né? Então, você participa, mesmo que você não goste daquilo, você é obrigado, você é coagido a participar, só para não ser o único trouxa. Você sabe que não vai dar em nada, que você vai jogar 10 reais fora, mas vai que dá certo, né? Teve uma vez que o pessoal da liderança do PT na Câmara dos Deputados ganhou na Mega Sena, tá? E aí lá no plenário a gente estava lá e começou aquele alvoroço, né? Olha, ganharam na Mega Sena e tal, e todo mundo, né, ficou esperando lá. Infelizmente eu não estava neste bolão, né? Mas diz que tem 2 servidores que não participaram e não receberam ali, né? Então participa do bolão. Mas entendeu a lógica? Aquele recurso não é do Aparício, é da galera, do bolão. Então temporariamente ficou com ele. Esse é o conceito do quê? De um ingresso, de uma receita extra-orçamentária, tá? Depois, ao longo do curso, a gente vai estudar isso com detalhes. Principal diferença da receita orçamentária para a extra-orçamentária. É muito comum você achar o seguinte, que, olha, as receitas orçamentárias, elas vão estar previstas na lei orçamentária anual e a extra-orçamentária não. Essa é uma característica, né, mas que ela tem um furo aqui. Por quê? Porque obviamente, se a receita está prevista na lei orçamentária anual, uma receita de imposto, por exemplo, é claro que ela é uma receita orçamentária. É uma receita que pertence ao governo. O governo está planejando arrecadar aquilo ali. É óbvio que a receita extra-orçamentária jamais vai estar prevista no orçamento, porque o orçamento é a lei orçamentária anual, né? Não é a lei extra-orçamentária. Não é recurso que não pertence ao governo. Eu não me programo para isso. É uma receita que, né, é temporária e não é do governo. Então, se a receita está na lei orçamentária anual, ela é orçamentária. Sabe qual é o problema? Existem algumas receitas que, mesmo que não tenham sido previstas no orçamento, elas ainda assim podem ser orçamentárias, porque elas pertencem ao governo. Exemplo, uma receita de doação. Alguém resolve, né, doar dinheiro para o governo. Vamos supor que um benfeitor da pátria, né, seja, olha, eu gosto tanto desse governo, eu não quero deixar o patrimônio para minha sogra, nem para aquele mau caráter do cunhado, eu queria deixar para o cachorro, né, para o Arrascaeta, né, o nome do cachorro. Não, mas o cachorro, né, vai fazer merda com o dinheiro, né, então eu vou deixar o dinheiro para o governo, né, dane-se. Aí ele resolve doar o dinheiro para o governo. Obviamente aquilo não tem previsão na lei orçamentária anual, mas pertence ao governo? Pertence. Então o critério de classificar em receita orçamentária ou extra é pertencer ao governo.
Claro que se está na lei orçamentária anual, eu sei que é a receita orçamentária. O meu problema é quando ela não está, quando o recurso não está previsto na LOA, porque ele pode ser ou orçamentário ou extra-orçamentário. Vai ser orçamentário que, se mesmo que não pertencendo ao governo, mesmo não estando previsto na LOA, ele for, né, uma receita de doação, ela pertence ao governo, é um presente que alguém deu para o governo. Então ela é uma receita orçamentária, mesmo que não tenha sido prevista na LOA, beleza? E o que não pertence ao governo, transita temporariamente no patrimônio, é a receita extra orçamentária. Então temos dois tipos de ingressos de recursos nos cofres públicos. Em sentido estrito, as receitas públicas são orçamentárias e extra-orçamentárias. No sentido amplo, aliás, tá? As receitas, né, os ingressos são chamados de ingressos extra-orçamentários ou orçamentários. Os extra-orçamentários são entradas compensatórias, são recursos exigíveis. Eu recebo um dinheiro, mas eu tenho a obrigação de devolver. Já o recurso orçamentário, ele é uma disponibilidade de recurso, o governo vai gastar nas suas atividades. Lembrando que, em sentido estrito, as receitas orçamentárias são chamadas de receitas públicas, beleza? Questão de prova. Em sentido amplo, qualquer entrada de recurso nos cofres públicos é uma receita pública, ainda que exija uma restituição futura. Em sentido amplo, tudo é receita pública, tanto a orçamentária quanto a extra-orçamentária. Qualquer entrada de recurso no cofre é sim uma receita pública, perfeito, ainda que exija uma restituição futura, ou seja, no caso de ingresso extra-orçamentário, você precisa devolver para o dono, mas no sentido amplo, tudo é receita pública, questão correta, beleza? Bom, e a despesa pública? Então, o governo se planejou, né, ele agora arrecadou as receitas e ele vai gastar. As despesas públicas também podem ser orçamentárias e extra-orçamentárias. É o governo gastando dinheiro, qualquer ente público, para funcionamento e manutenção dos ótimos serviços públicos que ele presta à sociedade. Então, no setor público, a lei orçamentária ela fixa, ela autoriza a despesa pública para um exercício financeiro. A despesa orçamentária é aquela que depende de uma autorização na lei orçamentária anual para ser feita. Então, ela não pode se efetivar sem que exista essa autorização na lei, esse crédito orçamentário. Tá? Então, essa é a despesa orçamentária, é a que foi autorizada na lei orçamentária anual e vai ser empenhada, liquidada e paga. As despesas extra-orçamentárias, elas são o quê? A devolução, o desembolso do recurso de terceiros que estão em poder do ente público, ou seja, que ingressaram como recurso extra-orçamentário. Então eu peguei um dinheiro de caução, eu vou devolver para o dono, então eu vou fazer a devolução daquele recurso para o dono, devolução de valores de terceiros, calções, depósitos, pagamento da operação de crédito aro, que não interessa para a gente que é agora, recolhimento do que eu fiz de retenção em folha, pagamento do que a gente chama de restos a pagar, tudo isso são despesas extra-orçamentárias, tá? Então aqui não se assusta com restos a pagar, não é esse o foco desta aula aqui, é só para saber que existem despesas extra-orçamentárias, tá? E o crédito público, né, que é outro item da atividade financeira do Estado, é a capacidade que o governo tem de cumprir suas obrigações financeiras com quem quer que seja, né, inclusive principalmente com os próprios cidadãos. É a crença de que aquele governo vai fazer alguma coisa. É claro que a gente acredita sempre, né, na parte de efetividade do nosso governo, né? É a capacidade que tem o governo de obter recursos numa esfera privada, nacional ou de organizações internacionais por meio de empréstimos. Quando você, né, empresta dinheiro para alguém, então está lá você no Réveillon, por exemplo, né, fazendo as suas promessas, aquela coisa, cumprimentando, né, pessoas estranhas e os seus parentes também, né, pessoas que você nunca viu, aí vem o cara dar um abraço, ô rapaz, feliz ano novo, que seja muito bom para você, né, que você tenha um ótimo ano, né, diferente do que passou agora. Você fala, rapaz, tu nem me conhece, jogou aonde? Né? Como que você sabe que o meu ano foi uma bosta? Claro que pela sua cara isso vai, né, estar entregando, né, que o seu ano realmente foi uma merda, mas ninguém precisa saber disso. Aí você faz aquelas promessas, né, daí eu vou emagrecer, esse ano eu vou estudar, né, direito, vou estudar, né, e agora a sua promessa é o quê? Você vai aprender AFO, né, e agora você vai aprender mesmo, mas vem lá, né, no meio do bolo ali vem o seu cunhado. Aí, rapaz,
feliz ano novo, muito bom, né? Aceita um risole, né? Uma coxinha. Rapaz, que bom, cara, o cara nunca me ofereceu porra nenhuma, né? Lá vem merda. Quer tomar uma glacial aqui comigo, né? Uma cervejinha e tal, aí te oferece um negócio e tal. E aí, rapaz, deixa eu te falar um negócio, ano novo, vida nova, eu tô querendo, né, dar uma reformada lá, né, no meu cafofo, tô querendo trocar de carro, só que tô sem dinheiro para isso. Tu não tem um dinheiro para me emprestar? Aí aquilo, né, se você acredita que ele vai te pagar, é o crédito, né? No caso ali, um crédito no cunhado, né? Tem o crédito público. O Brasil vai pedir dinheiro emprestado para alguém. Ou alguém vai olhar e falar, rapaz, eu vou emprestar, ou não vou emprestar, ou se eu for emprestar, eu quero garantias, né? Rapaz, eu te empresto, mas você tem que depositar, né, sei lá, alguma coisa aqui em garantia, né, um título público, sei lá, né, me dá como garantia um apartamento, o seu carro antigo, enfim. É uma operação de crédito, né? Então é a capacidade que um governo tem de obter recursos, né, por meio de empréstimos. Essa capacidade é medida de várias formas, numa capacidade legal, administrativa, econômica, mas principalmente numa capacidade de convencimento, medida pela confiabilidade que o candidato ao empréstimo desperta nos potenciais emprestadores. Então, esse é um cara que já te pediu dinheiro emprestado 10 vezes, nunca te pagou nada, você vai falar, eu não vou emprestar dinheiro para esse corno de novo, né? Ele vai me dar um calote de novo, só se eu for um idiota aqui para continuar emprestando. Não, da vez passada eu emprestei dinheiro, ele me pagou, ainda fez um churrasco, né? Trouxe uma panceta, né, a pururuca para mim, ó, bacana, vou emprestar de novo para esse sujeito aqui. Então, considerando-se que o empréstimo terá que ser um dia amortizado, teoricamente com as receitas regulares, trata-se, na verdade, de uma antecipação de receita futura. Não precisa se preocupar com esse conceito, não, tá? O crédito público, quando materializado em empréstimos, dá origem a uma dívida pública. Você já ouviu falar que o Brasil, né, está um país extremamente endividado. Por quê? Provavelmente pegou muito dinheiro emprestado com outro país, ou com algum banco internacional, ou com a população por meio né, de um título público que o governo vendeu no mercado, né, de títulos, e é uma forma de crédito público. Essas receitas, né, de operações de crédito são recursos financeiros oriundos ou da colocação de um título público, tesouro direto, ou a contratação de um empréstimo junto a uma entidade pública ou privada, interna ou externa. Mas é daqui que vem o termo, né, do crédito público. E para a gente terminar de estudar a parte inicial de atividade financeira do Estado, né, vamos bater de novo no conceito do orçamento público, que no Brasil é uma lei, né, que, entre outros aspectos, exprime em termos financeiros de que forma o governo vai alocar os recursos públicos, né, de que forma ele vai, né, distribuir os seus gastos, realizar os seus gastos, em quais objetos. Trata-se de um instrumento de planejamento, porque eu estou prevendo receitas e autorizando gastos, espelhando decisões políticas, estabelecendo ações prioritárias para atendimento das demandas da sociedade em face à escassez de recursos. Então não dá para fazer tudo todo ano. O orçamento público no Brasil é a lei orçamentária anual, tá? Então, toda vez que a gente falar aqui de orçamento público, no Brasil equivale à lei orçamentária anual, tá bom? Era isso que a gente tinha para este capítulo, então lembre-se que a LOA, Lei Orçamentária Anual, é o nosso orçamento público, né? O governo tem recursos escassos, não dá para fazer tudo em um determinado exercício financeiro, o governo tem que priorizar. Então, olha, em um determinado ano, o meu foco era despesa com saúde, com compra de vacinas, isso aí perdeu a urgência, né? Então agora eu quero fazer o quê? Agora eu quero fazer o país crescer, né? Eu vou construir aeroporto, estrada, né? Eu vou construir uma barragem, sei lá. Então eu vou resolver um problema da sociedade. O estado X não tem energia elétrica, tá uma merda, pô, eu vou investir nisso aqui. Então eu vou, né, resolver problemas da sociedade aplicando recursos. Eu prevejo as receitas, estimo receitas e autorizo gastos no orçamento público, que no Brasil é a lei orçamentária anual, tá bom? Daqui a pouquinho a gente retorna.